Cláudio Nicolini se despede lá, eu sigo daqui. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite, informação e prestação de serviços. Excelente noite para nós, imagens ao vivo agora de São José dos Campos, maior cidade do nosso Vale do Paraíba, faz 21 graus na cidade neste momento. Conversa comigo, mensagens liberadas no nosso número 997168021. Estamos também na internet, acesse bandvale.com. Seguimos juntos pela próxima meia hora em frente. O Santuário Nacional em Aparecida é um importante destino de peregrinação da fé católica no Brasil e neste momento também de homenagens dos brasileiros pela morte do Papa Francisco. Desde ontem, entre as orações dos devotos que chegam à Basílica, estão as intenções pelo Santo Padre morto vítima de um AVC. Papa Francisco esteve no Santuário Nacional em 2013. Foi lá, logo no início do pontificado dele, que muitos moradores da nossa região sentiram que Francisco seria um líder próximo das pessoas com carisma para falar de humildade, bondade e união. No maior templo dedicado à devoção mariana no mundo, bandeiras a meio mastro, fiéis ainda chegam ao Santuário Nacional em Aparecida para rezar em intenção pelo Papa Francisco. O local esteve na rota do Pontífice durante a visita ao Brasil em 2013. Na época, 200 mil pessoas lotaram o pátio da Basílica. Padre Célio, missionário redentorista, relembra desse momento histórico. Ele chegou a receber presentes das mãos do Papa. Tivemos um diálogo ali, conversamos um pouco. Foi até assim 20 fotos na nossa conversa. E depois eu tive a oportunidade de ir a Roma para o Encontro Mundial dos Religiosos. Eu era formador já em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. E nesse lá eu falei, eu vou numa audiência dele, lá na Praça São Pedro. Todos gritando, Papa Francisco, Papa Francisco. Eu limpei a garganta, caprichei e falei, Bergoglio! Aí ele olhou e ele falou assim, atrevido, me deu risada, né? E me deu solidel. Então eu fiquei sem chão naquela hora, não consegui nem falar obrigado, né? Os móveis usados na missa celebrada pelo Papa são peças de um museu do Santuário Nacional, que também guarda as roupas que Francisco vestiu. Além disso, as rosas de ouro também estão expostas. Aqui no santuário nós temos 4 rosas de ouro que foram ofertadas pelos papas anteriores, inclusive a mais recente delas, ofertada pelo Papa Francisco, por ocasião dos 300 anos do encontro do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O Luiz também se recorda da visita do Papa à Aparecida. Ficou pertinho dele. Para o professor universitário, os gestos do Santo Padre no Brasil representaram como ele iria conduzir a Igreja Católica, com carisma, bondade e humildade. Muitas fotos foram tiradas por equipes do próprio Vaticano, que mais tarde enviaram para ele. Registros que o Luiz guarda com muito carinho. Tinha um presente para o Papa que eu queria entregar, né? Que era uma bandana, um lenço que continha o nome de jovens que iriam comigo para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Consegui entregar esse lenço, essa bandana para o Papa, né? Uma imagem que até depois rodou bastante a internet aí, o Papa sorridente com a bandana, porque ele perguntou para mim, essa bandana, como se usa? O que é isso? Eu falei, uma bandana, você já pode colocar no pescoço. Então ele colocou no pescoço a bandana, vestiu, deu um sorriso, uma foto bem bonita, assim, um momento bem descontraído. Depois de passar pelo Santuário Nacional, Francisco seguiu de Papa Móvel até o seminário da Diocese de Aparecida, onde ficou hospedado. E foi aqui no seminário Bom Jesus que o Papa Francisco pôde almoçar e descansar quando ele visitou a cidade de Aparecida em 2013. Muitos objetos que ele utilizou ainda estão expostos por aqui, como a cama, por exemplo, que o Papa Francisco utilizou para descansar algumas horas antes de ir para a cidade do Rio de Janeiro. Detalhes foram conservados, um quarto amplo e bem iluminado. Na sala de jantar, tudo arrumado como foi naquele dia da visita. Pelos corredores, ainda é possível sentir a energia deixada pelo Papa. Neste outro cômodo, uma cuia de chimarrão e uma toalha de mão usadas pelo Santo Padre, além do missal romano, utilizado por ele na missa celebrada no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude.
Peças que podem ser vistas por hóspedes do seminário, que também é uma pousada. Eliana foi escalada para a equipe que trabalhou no almoço que foi servido ao Papa. Francisco pediu suco de caju. De cara ele já chegou, já quis cumprimentar todo mundo, desde o pessoal da equipe, o pessoal da cozinha. Assim que eu fui servir, o pessoal do Vaticano tirou foto, que é onde eu tenho a foto com ele até hoje. E assim, de uma extremidade, de uma simplicidade, uma doçura. Sabe, fez questão de pegar na mão de todo mundo. Foi uma sensação única. Antes de seguir para o Rio de Janeiro, o Papa ainda plantou essa muda de pau-brasil no jardim do Seminário Bom Jesus. Uma foto registrada pela equipe do Pontífice mostra o momento exato, eternizado neste quadro. Isso foi uma bênção para mim. Foi um momento único, histórico na minha vida, que eu jamais vou esquecer. Desde que eu conheci, nenhum dia da minha vida deixei de rezar por ele. E agora ele está rezando por nós mais intensamente. Ele ama o Brasil. Ele traz essa mensagem com ele, do cuidado, da proximidade, da simplicidade. É uma figura que se eterniza por essas características, né? O corpo do Papa Francisco chega nesta quarta-feira à Basílica São Pedro para a despedida dos fiéis. E com a morte do Papa Francisco, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, decidiu hoje que vai suspender a Assembleia Geral marcada para o final deste mês em Aparecida. O encontro, que reúne o episcopado brasileiro no Santuário Nacional para discutir e refletir sobre a Igreja Católica, ficou para abril do ano que vem. Por nota, a CNBB disse que o pontificado do Papa inspirou gestos simples e ensinamentos profundos. Falou também sobre a capacidade da Igreja de encontrar as feridas da humanidade. Francisco cuidou dos pobres, migrantes, doentes e também das pessoas que sofrem. São José dos Campos, Taubaté e Lorena estão entre os 13 municípios paulistas que foram reconhecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas, com o selo internacional Cidade Verde do Mundo. São avaliados o plantio de árvores nativas e a recuperação de áreas verdes. Só no Brasil, 34 cidades receberam este reconhecimento. O Procon de Taubaté fez uma pesquisa que mostra a variação dos preços de repelentes na cidade. O mesmo produto foi encontrado com uma diferença de 90% no valor. Informação que chega ao vivo com a Caroline Correia. Oi, Carol, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Olha, 12 estabelecimentos entre supermercados e farmácias foram pesquisados pelo Procon de Taubaté. E nesse período que a dengue está em alta, o repelente é uma maneira de prevenir. Então os preços acabam subindo um pouco, né? Então o Procon foi fazer essa pesquisa. E o mesmo produto, mesma marca, mesma quantidade foi encontrado com uma variação de 90%. Em um estabelecimento custava R$ 21,99, em outro R$ 41,99. Um preço exorbitante, né? Uma diferença exorbitante. O Procon fez também fez cerca de 40 pesquisas em 40 produtos e viu aí uma diferença de 74%, 58% na variação desses produtos. Então é importante que o consumidor saiba que ele pode denunciar esses preços exorbitantes para o Procon, mas também a gente alerta que é importante pesquisar. Taubaté registrou aí quase 90 casos de dengue esse ano e a gente sabe que o repelente acaba sendo aí uma procura muito grande nesse período, mas a gente reforça também que olhar a casa, não deixar a água parada também é uma maneira de prevenir a dengue, viu, Otávio? Volto com você aí no estúdio. Valeu, Carol, pelas informações. Então, você imagina, num estabelecimento, um repelente sendo vendido a quase R$ 42,00 e em outro R$ 22,00, uma diferença de 90%. O consumidor precisa gastar sola de sapato e pesquisar bastante. Taubaté, que tem o registro de quase 900 casos do mosquito Aedes aegypti de dengue, né? Doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, doença que segue avançando na nossa região. Olha, hoje o governo de São Paulo iniciou a entrega e a instalação de novas sirenes de alertas para áreas de risco em cidades do estado. Esta semana o equipamento deve ser inaugurado em São Luís do Paraitinga. Equipes da Defesa Civil vão orientar os moradores com treinamentos e simulados para o acionamento dessas sirenes. Na região, os alertas sonoros para evacuação de áreas de risco já foram instalados em São Sebastião, no litoral norte.
Interação no Band Cidade, depois da folga prolongada, 4 dias de descanso, pessoal de volta para a rotina, coisa boa demais, né? Em frente em mais uma semana com a sua companhia, bom demais contar com você aí do outro lado. Nosso número é o 99716-8021, conversa comigo, mensagens liberadas. Muito bem, todo mundo de volta à rotina, né? Vamos lá, participação do pessoal de casa. Gessé em Caçapava, boa noite, Otávio, muito bom assistir ao seu jornal, jornalismo maravilhoso, valeu Gessé pela companhia lá em Caçapava. Roberto em Ubatuba, no litoral norte, boa noite, Otávio, que tristeza, perdemos o nosso Papa Francisco, Deus abençoe e o tenha no céu, forte abraço. Maravilha, Roberto. Mundo mobilizado e comovido com a perda do Papa Francisco. Carlos em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Feriado triste para todos nós, católicos. A morte do nosso querido Papa. Ele foi um Papa muito presente com todos. Valeu, Carlos, pela companhia. Essa foi a marca do Papa Francisco, né? A presença dele dos fiéis. Marco Prado em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Eu e minha esposa Terezinha não perdemos seu jornal. Parabéns, Deus te abençoe. Valeu, casal. Beijo grande. Valeu pela companhia ligado em São José dos Campos. No giro da reportagem, agora às 7 horas em ponto, um carro bateu num poste de energia hoje de manhã. Foi lá na Avenida dos Sindicalistas, no Campo dos Alemães, da zona sul de São José dos Campos. Ninguém ficou ferido. Uma equipe da IDP esteve no local para fazer a retirada do poste e reparar a rede danificada. Em frente com Band Cidade, pós-feriado, movimento nas principais estradas que cortam a nossa região. Informação que chega ao vivo, direto da Rádio Band Vale FM, os caminhos do motorista, os destaques deste início de noite com o nosso querido Vandi Venino. Oi, Vandi, boa noite. Olá, boa noite, Otávio. A rodovia Presidente Dutra apresentando trânsito intenso sentido São Paulo em Taubaté pela pista expressa, do quilômetro 107 ao quilômetro 110 devido ao alto fluxo de veículos. Pela pista marginal, sentido São Paulo, da Dutra, em São José dos Campos, trânsito lento do quilômetro 144 ao 145, também por excesso de veículos. Mais adiante, pela pista expressa da Dutra, em São José dos Campos, trânsito intenso também, sentido São Paulo, do 146 até o 149, devido à grande movimentação de veículos. No sentido Rio de Janeiro da Via Dutra, temos uma situação aí complicada, ali, pelo menos nesse momento ali, da altura do quilômetro 156, trânsito intenso, porém não chega a parar e o motorista consegue seguir sem maiores problemas aí a partir do quilômetro 156, sentido Rio de Janeiro da via Presidente Dutra. Na Ayrton Senna, sentido capital, tem lentidão do 28 ao 14 pelo alto fluxo de veículos. Do quilômetro 123, Floriano Rodrigues Pinheiro, Taubaté Campos Jordão, no 31, trecho de serra, tráfego intenso sentido Taubaté, tempo estável em trechos isolados e visibilidade reduzida. SP 125, rodovia Oswaldo Cruz, Taubaté Ubatuba, no 93, região de Ubatuba, tráfego intenso sentido Ubatuba, tempo encoberto e visibilidade reduzida. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela operando com 5 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Valeu, Vandi, pelas informações. Um homem de 54 anos foi preso hoje após ser flagrado com uma carga de petróleo que havia sido desviada de uma fazenda da Transpetro, em Jambeiro. O suspeito estava com um caminhão na altura do Parque Interlagos, em São José dos Campos, na rodovia dos Tamoios, quando foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual. O caminhoneiro disse que foi contratado por um homem que receberia R$15 mil para levar o material até a cidade de Paulínia. Cerca de 22 mil litros de derivados de petróleo foram furtados e eram transportados nesse veículo. O material estava avaliado em R$70 mil. Outras 2 pessoas teriam participado do desvio desse combustível. Elas ainda não foram localizadas. Segundo a Transpetro, o prejuízo chega a R$1 milhão devido aos reparos necessários após as perfurações feitas pelos criminosos nos dutos da empresa. E um homem de 38 anos foi preso suspeito de matar o tio dele, um idoso de 73 anos. O caso foi no bairro Altos de Santana, em Jacareí. Segundo a polícia, o suspeito teria matado a vítima com um golpe na cabeça e tentado esconder o corpo em um quarto. Familiares relataram que estranharam quando viram um sobrinho na casa do idoso, já que havia uma medida protetiva contra ele. O suspeito ainda tentou limpar as marcas de sangue que estavam no imóvel, mas aí foi localizado e preso. O motorista bêbado que sofreu um acidente e matou 2 pessoas na madrugada de ontem em Taubaté teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O carro que ele dirigia capotou quando ele saiu da Dutra e tentava acessar a Avenida Bandeirantes. Outras 2 pessoas que estavam no veículo morreram. Os passageiros não resistiram. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro e foi constatada embriaguez ao volante.
Quase 600 aposentados e pensionistas, beneficiários do Instituto de Previdência do município de Jacareí, ainda não fizeram a chamada prova de vida referente ao ano passado. O cadastro garante a continuidade do pagamento. Os beneficiários têm até o dia 16 do mês que vem para regularizar essa situação aí. Os aposentados e pensionistas com essa pendência precisam procurar o Instituto de Previdência para atualizar os dados. Sem este cadastro, o benefício pode ser suspenso. Intervalo no Band Cidade, imagens agora ao vivo de Aparecida. Fiéis seguem na cidade rota de peregrinação e homenagens ao Papa Francisco. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Fique com a gente, eu volto logo mais, agora às 7h05. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Vale a pena ser do Vale, seja em qualquer estação. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Parabéns Campos do Jordão pelos seus 151 anos. Homenagem Bio Autopeças. Seus problemas acabaram. Chama o Bio, sua Autopeças de Campos do Jordão. Vale a pena ser do Vale. Ô Beto, já pedalamos muitos, não tá bom? Marcha lenta, hein? Tá bom, mas bom mesmo você já sabe. A Prefeitura realizou o maior programa de recapeamento do asfalto da história. A Bioeste, que liga São José a Jacareí, já foi entregue, juntamente com a primeira ciclovia intermunicipal do Vale do Paraíba. E a Via Jaguari chegou para conectar as regiões norte ao centro. E vem mais aí. É muito trabalho na Cidade das Oportunidades. Que bom mesmo é viver em São José. A Renault Itavema, que você já conhece, agora está de cara nova e de endereço novo. Novas instalações, novo endereço e para celebrar, condições exclusivas para você. Confira as ofertas imperdíveis. Renault Kwid, a partir de 62.890. Novo Renault Cardian, a partir de 99.890. E Renault Duster Turbo, com desconto de até R$30 mil. Venha conhecer nossa nova unidade, aproveitar as ofertas e fazer um test drive. Renault Taubaté, mudamos por você. Estamos te esperando. Renault Itavema Taubaté, mais perto, mais Renault. De volta com o Band Cidade Esporte. O São José anunciou hoje o novo técnico da equipe para a Copa Paulista. Marcelo Marelli estreia na Águia do Vale depois de conquistar o título da Série A3 do Campeonato Paulista à frente do Sertãozinho. Foram 9 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, com 63% de aproveitamento. Marcelo passou pelo Taquatiringa, Flamengo de Guarulhos, além das equipes de futebol de base do Bangu e da Ponte Preta. Marcelo Marelli substitui Paulo Roberto Santos, que chegou até as quartas de final com a Águia do Vale na Série A2 do Paulista. O São José foi eliminado pelo Taubaté. O aeroporto de São José dos Campos foi escolhido de forma estratégica como base de uma missão espacial envolvendo um foguete da SpaceX, empresa do homem mais rico do mundo do planeta, né? Elon Musk. Acompanhar e registrar o momento em que uma cápsula espacial saiu de órbita e foi lançada no Oceano Atlântico. São José dos Campos entrou mais uma vez para a história da aviação e da tecnologia espacial. A cidade foi ponto de apoio para uma operação inédita no Brasil, o lançamento de um foguete que partiu da Flórida, nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira. Engines full power and lift off. Go Falcon, go Bandwagon 3. Foi do aeroporto Professor Urbano Ernesto Stanfi que o avião decolou para rastrear uma carga lançada pelo foguete SpaceX, do homem mais rico do mundo, Elon Musk. A cápsula foi encontrada a cerca de 2.000 quilômetros da costa brasileira. O objetivo, testar um escudo termoinflável e coletar dados para futuras missões de transporte espacial. A operação também contou com o apoio de uma estação em solo aqui em São José dos Campos. E os responsáveis pela missão contaram que a escolha da cidade foi estratégica. Operar a partir de São José dos Campos foi perfeito para nós, porque se tivéssemos usado um aeroporto maior, como os de São Paulo ou do Rio de Janeiro, há muitas operações acontecendo lá, o que torna muito difícil realizar uma missão tão específica em um aeroporto grande. Aqui foi ótimo, tivemos o suporte certo, tempo e espaço para preparar tudo.
A missão foi liderada por uma equipe internacional, com 2 pilotos brasileiros a bordo. O avião foi equipado com câmeras e antenas para acompanhar a trajetória da cápsula em tempo real, direto do espaço. Voamos com uma equipe liderada por mim, responsável pela navegação, e com 2 pilotos brasileiros no avião. Eles fizeram um trabalho incrível. Foi realmente muito legal. Foi um voo no meio da noite. Decolamos por volta da meia-noite e voltamos por volta das 3 da manhã. A operação utilizou estações em Cuiabá e em São José dos Campos para receber os dados. Segundo a empresa alemã Atmos, essa missão marca o início de uma nova era no transporte espacial. E o Brasil, mais uma vez, faz parte dessa história. A maior parte do voo foi, na verdade, sobrevoando o Brasil. Por isso, foi super importante para nós obter todos os dados do voo. Estávamos usando estações em solo em Cuiabá e em São José dos Campos para receber esses dados. E também pegamos um pequeno avião em São José dos Campos e sobrevoamos o Atlântico para observar a reentrada. Então, foi realmente muito importante para nós. Os detalhes da previsão agora com a Aline Araújo. Oi, Aline, boa noite. Olá, boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham o Banho de Cidade, segunda edição. Toda essa semana será com a atuação de instabilidades atmosféricas e esta quarta-feira não será diferente. Teremos um dia com bastante nebulosidade, mas a previsão é que não tenhamos chuvas expressivas, exceto na região próxima da Serra, que podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas e também isoladas. As temperaturas vão continuar mais baixas, principalmente no período da manhã, com mínima prevista de 13 graus em Campos do Jordão, 15 em Cunha, 17 em Ilhabela e 13 graus de mínima também em Jacareí. As temperaturas máximas continuam não se elevando muito. Teremos uma semana de temperaturas mais amenas aqui no Vale. Nesta quarta-feira, apenas 24 graus de máxima em Arapeí, 23 em São Sebastião e em Pindamonhangaba, um pouco mais quente, máxima de 28. A quarta-feira vai ser marcada por sol entre nuvens em praticamente todas as nossas cidades, 24 graus de máxima em Lavrinhas, 22 em São Bento do Sapucaí e em Taubaté os termômetros não passam de 26 graus. Falando agora sobre o litoral norte, vamos ter um mar um pouco mais agitado, porque no oceano começa a se formar uma frente fria que deve atingir a nossa região entre quinta e sexta-feira, trazendo chuvas, mas já vai deixar o mar agitado, com ondas de até 1,5 metro de altura e as rajadas de vento já começam também a se intensificar, atingindo 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Mais mensagens que chegaram para a gente neste início de noite. Conversa comigo, nosso número é o 99716-8021. Sempre bom contar com a sua companhia aí do outro lado, viu? Rodolfo em Lorena. Boa noite, Otávio. Estou acompanhando o jornal aqui do bairro da Cruz. Parabéns. Valeu, Rodolfo, pela companhia. João Luiz em Taubaté. Boa noite, Otávio. Parabéns pela excelência do jornal. Valeu, João, pela companhia. Benedito em Santo Antônio do Pinhal, lá na Serra da Mantiqueira. Boa noite, Baldinho. Estou ligado no Band Cidade. Valeu, Benedito. Cidade bonita, em Santo Antônio do Pinhal. Paulo em São José dos Campos. Parabéns, Otávio, pelo ótimo jornal. Valeu, Paulo, pela companhia. Semana começando, né, minha gente? Depois um feriadão aí prolongado. Depois do intervalo, Sem Cores nem Rosto, sob a luz, movimento das sombras, vira arte e fala da cultura caipira em um espetáculo em Taubaté. E é para lá que eu vou, neste início de noite, pós-feriadão. Essas são imagens ao vivo da cidade. Faz 20 graus em Taubaté neste momento. Mais notícias da nossa região estão em bandvale.com. Hora certa para você, agora 7 horas e 13 minutos. Você observa aí, movimento intenso na rodovia Presidente Dutra, hein? Até já. É mais que a semente, que a terra e a água. Vai além do sol, do produtor e da máquina. É poder contar com todos, juntos. É ter união, é ter cooperação. De cada um fazendo a sua parte e fazendo toda a diferença. Agro é mais que negócio, é ter com quem contar. Visite o espaço do Sicredi na AgriShow e conte com a gente. A Sofer é completa em aço porque tem tudo ou tem tudo porque é completa? Tem aço para construção? Tem. Tem aço para serralheria? Tem sim. Tem aço para indústria? Com certeza tem. Tem acessórios e ferramentas?
Claro que temos. Ah, então é completa mesmo. Não é completo, é completaço. E tudo isso à pronta entrega. Grupo Açofer, o distribuidor completo de ferro e aço. No mesmo endereço, um mundo de novas possibilidades. É a expansão do Sesc Taubaté. A partir de 26 de abril, na Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Confira a programação em sescsp.org.br/Taubaté. Entra em cena um novo Sesc Taubaté. Nossa, não consigo achar um carro para comprar. Tá difícil. Calma, eu tô aqui para te ajudar. Chevrolet do seu jeito vem em Brás. Desconto de até 37 mil. Pagamos até tabela FIP no seu usado e taxa zero. Em seminovos você começa pagando daqui a 90 dias, com até 2 anos de garantia e ainda abaixo da tabela. Onix Turbo de 68 mil por 59.990. Creta Atitude de 79.990 por 69.990. Não precisa mais ter dúvida na hora de comprar o seu carro. Vem com a Líder, vem com a Brás. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Bora começar o dia bem informado? Em Taubaté, um festival promove a cultura caipira e encanta o público através do Teatro de Sombras. O espetáculo em miniatura chama a atenção por meio de efeitos especiais e visuais e traz histórias inspiradas no universo da roça. Uma cena diferente chamou a atenção no Mercadão de Taubaté. É o projeto Lambi Lambi da Roça, que oferece teatro de sombras de graça e despertou a curiosidade de quem passava por aqui. Bem diferente. É bem diferente. Primeira vez minha. É algo assim bem cultural, né? Que acaba incentivando a cultura local mesmo. Cada cabine dessa conta uma história diferente relacionada à cultura e às histórias do mundo caipira. A viola caipira é um instrumento mágico. O seu Zé é paranaense, apaixonado por música sertaneja e se encantou com o que viu por aqui. Eu achei legal o trabalho desse aí. Achei bacana mesmo. Idealizado pela companhia Quase Cinema, o festival celebra e fomenta o teatro de sombras na região. Neste ano, o público é convidado a mergulhar em histórias inspiradas no universo da roça, contadas dentro dessa estrutura em miniatura. Um teatro em forma de caixa, onde apenas uma pessoa assiste por vez. Quem assiste aqui se reconhece, né, que é uma história do fogão a lenha, a história do violeiro, né, a história dos indígenas da nossa região, sobre esse universo caipira que nos faz ser esse povo tão rico, que é o povo do interior de São Paulo. A programação faz parte do Festival Teatro de Sombras. Há anos, o projeto vem promovendo essa experiência mais intimista por meio da arte. Neste mês, Taubaté recebe uma programação especial. Tem muita história caipira e muita coisa para ser contada e valorizada, essa cultura caipira, que é a nossa cultura, de quem mora nessa região. Então, cada história aqui é uma história que fala sobre a importância de ser caipira. O Maicon veio com um filho de apenas 2 aninhos. Apesar da timidez, o pequeno ficou vidrado com o espetáculo. É uma experiência diferente, a gente nunca tinha assistido né? O mais legal é que são histórias reais, são histórias das pessoas que tiveram com seus pais, com sua família na roça. E, cara, a gente achou sensacional, né, filho? Bem legal, né? Esse foi o Band Cidade de hoje. Continue com a gente em instantes os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. O destaque de hoje é a cobertura da morte do Papa Francisco, os detalhes do funeral do Santo Padre e a expectativa para o conclave, o encontro de cardeais que elege o novo chefe da Igreja Católica. Logo depois, as emoções da novela Beleza Fatal. E ainda hoje, o chefe Eric Jacan salva mais um restaurante que serve o caos. É o Pesadelo na Cozinha, 10h30 da noite. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Excelente noite para nós e até amanhã.